Ligue o botão desta máquina chamada imaginação, empreste a sua mente ao Espírito Santo, porque hoje Deus resolveu falar conosco na noite deste sábado. Para que entendamos qual é a proposta de Deus para as nossas vidas, uma rápida introdução no texto que nós acabamos de ler, a fim de pensarmos a história de Issacar e de seus filhos. O texto que nós lemos está posicionado em um dos momentos singulares da história do rei Davi. Davi foi o único rei na Bíblia que foi ungido rei 3 vezes. A primeira unção ele recebe em sua casa diante dos seus irmãos. Ele ainda era um jovem que cuidava das ovelhas malhadas ou desprezíveis de seu pai. A segunda unção que ele recebe é exatamente no capítulo de número 11. Um capítulo anterior a este que nós acabamos de ler, e agora ele já não era mais um adolescente. Davi havia se tornado um grande guerreiro. Comandante dos exércitos de Israel, carregava no arcabouço de suas conquistas inúmeras vitórias. Como um grande general, mais do que ser um grande líder de guerra, Davi se tornou um grande pastor de gente. Afinal, ele era alguém que tinha a capacidade de colocar a sua vida em risco para salvar ovelhas desprezíveis. Quando Deus enxerga isso, entende que se por ovelhas malhadas ele dava a sua vida, imagine o que ele iria fazer por pessoas. A história nos mostra que Davi foi alguém capaz de pegar pessoas desprezíveis e transformar em valentes de guerra. Entendendo que tudo o que ele havia feito havia confirmado cada passo deste processo de formação, Deus dá a ele o privilégio de ser ungido pela segunda vez. A diferença é que a segunda vez acontece em Hebrom. Ainda não era um destino que Deus havia estabelecido para ele como final, era apenas parte do processo, pois o trono que Deus havia proferido a ele como proposta estava em Jerusalém, não em Hebrom. Contudo, a segunda unção é Deus validando Davi para um novo ciclo, para uma nova estação, para uma nova temporada. E é por isso que após ser ungido rei, no capítulo de número 12, em especial a partir do versículo de número 23, nós encontramos Davi convocando todos os que com ele estavam, para saber com quem ele poderia contar em direção ao destino que Deus havia para ele estabelecido. Como militar, eu imagino Davi em cima de uma grande rocha, um grande alpendre, e diante de seus olhos todos os convocados. O número de soldados que lá estavam e que vieram a Hebrom para transferir o reinado de Saul para Davi, conforme a palavra do Senhor, era assustador. Eles não estavam divididos por armas, como nas forças armadas que conhecemos, infantaria, material bélico, não. Eles não estavam divididos por forças aérea, marítima, terrestre, eles estavam divididos por tribos. À frente de cada tribo, talvez a autoridade mais antiga para apresentar o número do efetivo, e o número do efetivo que para lutar por Davi estava era assustador. Não eram poucos os soldados que vieram, não eram poucos os guerreiros que lá estavam. De cada tribo, os números são estarrecedores. Dos filhos de Issacar, que lá estavam, era talvez a maior incongruência, pois dos filhos de Judá, homens que traziam escudo, 6.800. Dos filhos de Levi, a tribo separada exclusivamente para o sacerdócio, para o cumprimento do levirato, 4.600 homens. Da casa de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes. Até da meia tribo de Manassés, 18.000, até que de repente, repousamos no versículo de número 32, alguém chega para Davi e diz: dos filhos de Issacar, 200 homens. Eu imagino o rei ouvindo essa informação, e a primeira sensação é de preocupação. Afinal de contas, o que são 200 homens?
comparados a 20 mil, a 18 mil, a 7 mil, a 4 mil, a 3 mil, 200 homens é um efetivo insignificante para uma guerra. A primeira interrogação que surgiria na mente de um líder como Davi é: onde foi que eu errei com os filhos de Issacar para que da tribo de Issacar viessem apenas 200? Contudo, antes que o coração do rei se entristecesse, eu imagino alguém batendo no ombro dele e dizendo: calma, rei, são 200, mas eles não são normais. São 200, mas eles são diferentes de todos os outros. Carregam o que ninguém carrega, receberam, possuem, herdaram o que ninguém possui. O rei talvez pergunte: o que é que eles têm de diferente então? E a apresentação começa a ser feita. Primeiro, rei, são 200 líderes. Se são 200 líderes, significa que antes de serem escolhidos pela terra, foram apontados pelo céu, porque ninguém na terra lidera sem do alto receber autoridade para liderar. Segundo, são destros na capacidade, na habilidade, na ciência dos tempos. E essa informação é extremamente relevante, pois uma leitura superficial e rasa, meu amigo pastor Josias, nos dá a sensação de que estes homens possuem a capacidade de fazer uma leitura sobre o clima, sobre a meteorologia. Chove, não chove, esquenta. Aquela habilidade nata que os nossos pais recebem praticamente ao nascer, de olhar para a gente e dizer: leva a blusa porque vai esfriar, leva a sombrinha porque vai chover. Eu não sei se aqui é assim, mas em Curitiba é meio comum fazer 4 estações no mesmo dia. Contudo, não é isto que estes homens carregam. Não é a habilidade de avaliar o clima, o tempo, o dia, enquanto meteorologia. Não. Ser destro na ciência dos tempos vai além disso. É ter a capacidade de avaliar tendências. Gente com a mente, com o olhar, com a visão apurada, e que possui a destreza de interpretar para onde o mundo está indo. Gente que entende o próximo passo da política, da economia, da cultura, capaz de discernir o espírito do tempo, de interpretar a realidade do seu tempo. E por isso, eles vão possuir uma terceira habilidade. Pergunte qual? Eu só vou responder que se todos perguntarem. Eles vão saber tomar a decisão correta. Eu não sei o quanto isso é importante para vocês, mas para mim, pastor Jairo, eu acredito que essa seja a maior angústia do ser humano, saber qual a decisão correta a tomar. Quando somos crianças pequenos, eu estava vendo essas duas princesas brincando e brigando ao mesmo tempo, e eu percebi que a realidade de uma criança é muito leve. Escolher algo é muito simples. A gente escolhe o que a gente quer e ponto final, não implica em consequências. Contudo, o tempo vai passando e a gente descobre que as nossas decisões têm o poder de definir o nosso futuro. A partir do momento que nós entendemos que as nossas escolhas determinam quais serão os nossos resultados e as nossas colheitas, elas passam a ser mais pesadas. A gente entende que o que somos hoje é resultado do que escolhemos ontem. E o que vamos ser amanhã está sendo decidido agora. E aqui está o peso de saber o que escolher. Afinal, a minha escolha significa abrir mão de algo. Escolher é perder. Escolher é abrir mão. Escolher é rejeitar. Logo, o que eu escolho? O que eu abraço? O que eu rejeito? O que eu aceito? Como saber se o que eu estou escolhendo é o certo para a minha vida? Tenho certeza que hoje nós podemos abrir a oportunidade a qualquer um dos casais que aqui estão e eu perguntar a você se na tua vida existem escolhas que você tomou, existiram decisões que você optou e que você poderia, se pudesse voltar atrás, você mudaria, e você me responderia sim. Pastor, existem escolhas que eu fiz que eu me arrependo.
Decisões que eu tomei que as consequências não foram o que eu imaginei. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. É óbvio que estas pessoas não podem voltar atrás. Mas ao mesmo tempo que existem pessoas que cultivam a dor de escolhas erradas, hoje, se eu te perguntasse se existem escolhas certas que você tomou, eu tenho certeza que nós teríamos aqui testemunhos extraordinários. Alguém poderia pegar o microfone e dizer: pastor, foi difícil, mas eu escolhi. Eu chorei, mas eu escolhi. A minha escolha trouxe renúncia, sacrifício, trouxe dor, trouxe feridas, mas eu não tenho dúvidas que foi a escolha certa. E se precisasse escolher novamente, eu escolheria todas as vezes quantas fossem necessárias, porque o resultado, mesmo com lágrimas, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, me mostrou que aquele era o projeto de Deus para a minha vida. É óbvio que isso é resultado, e a gente acompanha com o tempo. Agora, imagine você ter o presente de saber o que escolher antes de escolher. Estes homens carregam isso, e mais do que saber interpretar e decidir, eles não são pessoas de imagem, de brand, de narrativa, até porque hoje nós vivemos na era das construções digitais. A construção da narrativa tem falado muito mais alto do que de fato a realidade. Hoje pessoas se tornaram peritas em construir imagem. Aqui não é um problema. O problema é quando a imagem não tem conexão com a realidade. Basta você abrir as suas redes sociais e você vai ver gente te ensinando a conquistar o teu primeiro milhão. E aí você pergunta: como que você conquistou o seu? Ele diz: ainda não, estou tentando vender esse curso para você. Quer saber mais? Arrasta para cima. Gente de narrativa, mas sem resultados. Gente de imagem, mas sem conteúdo. Estes homens são pessoas de resultado. Pastor, prove, vou provar. A quarta característica que a Bíblia apresenta é que todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. O que a Bíblia está dizendo é que este grupo de 200 homens, antes de serem apresentados ao público, são validados pelas suas casas. Antes de serem credenciados do lado de fora, são credibilizados do lado de dentro. Antes de serem apresentados ao público, foram reconhecidos por quem conhece de verdade, quem acompanha de verdade, quem está próximo de verdade. E aqui está nos mostrando, a Bíblia está nos mostrando e apresentando para nós um grupo de gente com resultados verdadeiros, porque o que nos valida do lado de fora não começa do lado de fora. O que nos valida do lado de fora começa do lado de dentro. O que nos credencia como homens e mulheres de excelência e de sucesso não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Até porque no reino eu só estou habilitado para servir do lado de fora se a minha casa chancelar do lado de dentro. O que tem de gente que conseguiu admitir a ideia da inversão da ordem e se contenta com o sucesso externo, mas com o fracasso interno. O problema é que o sucesso externo uma hora rui quando a base não está solidificada. Agora, quem aprendeu que antes do que a fama do lado de fora pode me dar, a minha casa pode gerar, qualquer sucesso do lado de fora pode ser garantido, pode ser permanente, pode ser eternizado. Eu estou sentindo Deus aqui. Nós vivemos em um contexto de pressão, e isso é importante. A gente já vai avançar. Eu não posso continuar sem antes pensar uma verdade para as nossas vidas, para nós, casais, na noite desse sábado. Vivemos em um contexto onde há necessidade de apresentar resultados externos, grita sobre os nossos ouvidos. A necessidade de mostrar, de apresentar, de dar visibilidade, principalmente no tempo das comparações.
Estamos presos a esta aldeia digital onde a vida do outro me pressiona, que a minha vida também siga padrões semelhantes para que eu me sinta bem. Hoje, quando eu abro as redes sociais, eu vejo os casais, famílias, desenhando vidas perfeitas, e eu não sou aqui marqueteiro do caos, nem profeta das más obras. Eu não quero que você saia postando o carro que você comprou e não conseguiu pagar. Eu não quero que você, não, jamais. Mas nós não podemos nos esquecer que esta pressão comparativa é uma irrealidade, porque ninguém posta nas redes sociais as provas que enfrenta. Ninguém compartilha nas redes sociais as dificuldades do casal, da família, do lar. A gente posta as coisas boas, a viagem que a gente fez, o carro que a gente comprou, a roupa nova que a gente vai comprar. Difícil é postar a casa que não conseguiu pagar, a luz que foi cortada. E como eu estou dizendo, ninguém tem que fazer isso, mas eu estou estimulando você a entender que a rede digital não é uma realidade, é uma narrativa. Com isso, eu consigo amenizar o peso dos meus ombros, de pensar que eu devo correr a mesma velocidade que o outro está correndo, que eu devo fazer a mesma coisa que a outra casa está fazendo, que eu devo viver a mesma vida que o outro está vivendo. Por quê, pastor? Porque para cada um Deus tem um tempo, para cada casa Deus tem um propósito, para cada família Deus tem um modelo de sucesso. E aqui está o segredo, porque sucesso do lado de fora para um casamento é aonde eu estou, o que eu conquistei ou com quem eu me relaciono. Sucesso na Bíblia é cumprir o propósito de Deus, independente de onde seja, independente de como seja, é cumprir a vontade dEle para as nossas vidas. Se fôssemos falar de pregadores, na Bíblia tem um pregador de sucesso. E como ele termina, pastor? Sozinho, preso em uma masmorra, passando frio, rejeitado. Ele escreve uma carta, pedindo que alguém levasse para ele uma capa, alguns livros para ele continuar a ler. No modelo contemporâneo, atual, talvez nós diríamos que ele é um fracassado. Está terminando sozinho, passando frio, sem amigos, sem uma capa para se aquecer. Mas quando ele escreve uma das suas cartas a um dos seus filhos ministeriais, ele diz: Timóteo, eu cumpri a minha carreira. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei o que é uma vida de sucesso. É estar no centro da vontade de Deus. Eu preciso ser profeta para alguém que me ouve na noite deste sábado. Nós estamos em uma conferência de casais, mas há um bálsamo de renovo sobre o coração de alguém. Por quê, pastor André? Existem casais que entraram aqui debaixo da pressão familiar, debaixo da cobrança externa. Alguém está olhando para você e perguntando: como é que não produziram ainda? Como é que não compraram a casa ainda? Como é que não trocaram de carro ainda? Por que é que não avançaram ainda? Como se você tivesse que seguir a trilha da expectativa alheia. Só que Deus te trouxe aqui para pegar na tua mão, olhar dentro dos teus olhos e dizer: descansa o teu coração, a tua casa está nas minhas mãos, o teu casamento está nas minhas mãos, o projeto da tua família, quem está escrevendo sou eu. Queira o diabo ou não, a tua vida é do Senhor. Quem crê nessa palavra, levante uma de suas mãos aos céus. Por 30 segundos não deixe essa igreja em silêncio. Eu vou deixar você celebrar uma palavra de gratidão a Deus. Depois eu vou continuar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, eu estou sentindo a graça de Deus. Deus trouxe alguns casais aqui para trazer tranquilidade ao teu coração. Descansa. Você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse.
Você não está fora do tempo. Não é porque aconteceu na vida de A, não é porque aconteceu na vida de B, que era obrigado a acontecer na tua vida também. Não. Deus está trabalhando em você. Deus está te moldando. Deus está te reposicionando. Descansa, porque o sucesso que Deus está estabelecendo para a tua vida está sendo concluído, cumprido e executado no centro da vontade dEle. Tem alguém que acredita e recebe essa palavra? É interessante nós termos esta consciência, para nós não nos tornarmos reféns das pressões. Hoje, com a ideia do alto rendimento, a alto performance, a sensação que a gente tem é que a gente precisa estar produzindo. Como se Deus tivesse pressa nas nossas produções. Recai um peso sobre homens que têm a missão bíblica, teológica, divina, de ser o provedor, o protetor. Recai um peso, a necessidade de conduzir, levar, produzir, prover. Recai um peso sobre as mulheres, com suas missões bíblicas, institucionalizadas pelas Sagradas Escrituras, de acolher, de amar, de construir, porque recai sobre a mulher a missão de uma edificação familiar. É a Bíblia que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A necessidade de apresentar resultados a quem não está comprometido com o processo. Porque na maior parte das vezes, quem cobra de nós resultados não se preocupa com os nossos processos. Nós vemos casais sobrecarregados, desgastados com a necessidade de produzir para apresentar, produzir para mostrar. Para gente que não está nem um pouco comprometida em saber se está tudo bem. Como vai a casa, como vai a família. Uma necessidade de mostrar, como se Deus estivesse com pressa das nossas produções. E aqui está um segredo: Deus gasta muito mais tempo para formar quem a gente é do que para nos usar. Antes de Deus nos apresentar a produção de resultados, Deus nos apresenta a transformação de quem somos. Até porque a gente só produz a partir de quem nós nos tornamos. Então Deus diz: fica tranquilo, José, vai chegar a hora de eu te usar, agora deixa eu formar você. Fica tranquilo, Moisés, é 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, acabou, Senhor? Não, eu só estou te moldando, vai chegar a hora de eu te usar. Jesus é filho, mas vai passar 30 anos sendo formado para eu usar 3 anos e meio. Por quê? Porque Deus gasta muito mais tempo em formar do que em usar. Isto é uma palavra profética, porque para alguém a pressão de querer produzir para mostrar, a pressão de querer produzir para se adequar, tem trazido desgaste em suas relações. Só que Deus está dizendo: descansa teu coração, eu ainda estou ajustando, eu ainda estou moldando, eu ainda estou alinhando. Vai chegar a hora em que você irá alçar voos maiores em casa, em família, em lar, e ninguém vai poder te parar, diz o Senhor. Eu preciso saber se tem alguém que recebe esta palavra. Glória. É interessante que Davi está sendo apresentado a este grupo de pessoas. E Davi é um líder por excelência. Quando ele ouve com quem ele está falando, ele entende que estes homens deveriam estar junto a ele no palácio. E a história vai dizer que eles se tornam integrantes do conselho de Davi. Um novo ministério, o pastor Jairo, é fundado, o ministério do aconselhamento. Os filhos de Sacar, os poucos 200, passam agora a ser integrantes do palácio. E aqui eu abro uma curiosidade. Eu imagino eles acessando o palácio com Davi, comendo, tomando café, jantando, participando da realidade palaciana. Eu imagino as pessoas olhando para eles e julgando eles. Até porque
Quanto maior for a tua exposição, a visibilidade maior será o julgamento que farão sobre você. Entenda que eu disse maior, porque é inevitável sermos julgados. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo, o presbítero irmão Alexandre: pastor, eu queria tanto falar em público, mas eu tenho medo de ser julgado. Eu digo para ele: se isso te consola, fique tranquilo que este medo tem que desaparecer com uma convicção. Qual, pastor? Você está sendo julgado agora. Você falando ou não falando, Diego, é isso? Falando ou não falando, a gente está sendo julgado. E é por isso que eu digo, eu prefiro ser julgado fazendo o que Deus mandou eu fazer, do que com medo. Até eu estou sentindo graça, eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não posso continuar sem liberar. Deus está ministrando uma palavra sobre alguém. Tem gente que Deus ativou para viver ministérios extraordinários, mas o medo de avançar, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, tem te prendido. Pastor, mas eu ainda não sou bom. Quem foi que disse que a gente primeiro se torna bom para depois fazer? Não, pastor, não é assim. Claro que não, a gente começa a fazer e Deus vai moldando, vai corrigindo, vai lapidando, vai trabalhando. Ninguém fica bom para fazer nada, a gente fica bom porque a gente faz, erra, corrige, aprende, faz, erra, corrige, aprende. Se tem alguma coisa queimando no teu coração, não tenha medo, o Senhor irá te levantar com esta mesma graça, então não se intimide. Aí eu imagino alguém julgando eles, porque estão no palácio. E a primeira resposta que qualquer pessoa dá quando encontra alguém em lugar de sucesso é que chegaram aonde chegaram porque tem talento. Alguém vai dizer porque foi sorte. Sorte ou talento? As duas justificativas que nós damos para pessoas que chegaram em lugares de sucesso. Como se sorte e talento fosse a razão de alguém estar em um lugar de excelência. Sorte, na verdade, é a forma como preguiçosos utilizam para se referir a esforços que eles não fazem. Você teve sorte. Sorte é porque não viu o quanto você sofreu para chegar onde chegou. Sorte porque não viu você acordando de madrugada, pegando o ônibus, se desgastando, estudando, dormindo tarde, trabalhando. Aí chama de sorte. Tudo bem, deixa para lá, isso fica para outra hora. Mas talento, pastor, também não. Eu não sei aqui em Camboriú, mas lá em Curitiba nós temos muitas pessoas em situação de rua, moradores de rua. E quando nós vamos evangelizar, é normal a gente chegar para alguém e dizer: Jesus te ama. Ele diz: eu sei. Lá em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz que a gente tem que dar a nossa vida. E começa a falar textos após textos, e você se assusta e diz: uau, como pode alguém com tanto talento estar preso aos vícios? Isso quando a gente não vai cantar. E eu digo a gente, o ministério de louvor, porque eu sou desafinado até para bater palma. Tem um barítono soprando, tem um tenor, e eu sou o rouco, e o rouco não se encaixa em lugar nenhum. E aí Deus me deu um talento, já que Ele não me deixou cantar, Ele me ensinou a dublar, e eu dublo bem. E aí a gente está dublando, e de repente você escuta uma voz angelical saindo do meio das cobertas. E você ouve aquilo e você diz: como pode alguém com tanto talento estar preso às drogas, ao álcool? Aqui está uma resposta. O porquê talento jamais será o principal fator para alguém chegar a lugares de excelência. Por quê, pastor? Porque tem muita gente com muito talento que jamais chegou em lugares de excelência. E a pergunta que você me faz é: então, se não é o talento, pastor, o que é? A resposta é simples: é a capacidade de perseverar. Nós poderíamos perguntar a qualquer um dos nossos pastores e líderes de casais que aqui estão, que se estão em funções de liderança é porque desenvolveram resultados extraordinários e de excelência. Pergunte a qualquer um deles se quando eles começaram, tinha gente melhor do que eles que caminhava com eles. Tinha gente com mais habilidade, com mais capacidade, com mais influência. Por que não lembrar de você? Lembra quando Deus te encontrou? Lembra quando Deus te achou? Que você tinha medo até de dar paz do Senhor por irmão?
simples, sem famílias influentes, sem relacionamentos influentes. Deus olhou para você e disse: eu vou te levantar. Vou te dar uma família com honra, vou te dar uma casa com honra. Vou te colocar para servir na minha obra. Eu, Senhor, te usarei. Tu pregarás a minha palavra, louvarás o meu nome, serás líder na minha obra. Lembra quando Deus te achou? Você olhou para você, para as tuas ferramentas e disse: Senhor, tem certeza que é comigo? Tem gente que prega melhor do que eu, tem gente que lidera melhor do que eu, tem gente que tem mais influência do que eu. Porém, mesmo com todas as tuas limitações, você pegou a palavra, colocou no coração e disse: Senhor, se o Senhor está falando, eu vou caminhar, eu vou andar, eu vou seguir. É por isso que se nós perguntássemos a alguém aqui, se quando você começou, tinha gente melhor do que você, você diria sim, mas eu tenho certeza que tinha muita gente melhor que não chegou onde você chegou, que não pisou onde você pisou, que não vive o que você vive. Por quê, pastor? Porque pararam no meio do caminho. E aí está a gente, cheio de limitações, cheio de fraquezas, cheio de dificuldades, com Satanás dizendo: vai parar, vai desistir. E a gente de mão dadas com a nossa casa dizendo: eu não vou parar. O que prometeu é fiel para cumprir. O que prometeu é fiel para cumprir. O que prometeu é fiel para cumprir. Se tem alguém comigo nesta palavra, levante as duas mãos aos céus. Por um minuto não deixe esta igreja em silêncio. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, eu vou deixar você orar em línguas, depois eu vou continuar. Pega na mão da tua esposa, varão. Pega na mão do teu esposo, varoa. Segura na mão dele isso. Levante a mão deste guerreiro. Levante a mão dessa guerreira. Eu sei que você pode não se sentir o melhor marido. Eu sei que você pode não se sentir a melhor esposa. Eu sei que vocês podem não se sentir o melhor casal. Mas Deus liberou uma palavra sobre vocês. Eu sei que os recursos não são os melhores. As circunstâncias não são as mais favoráveis, poderia estar melhor, poderia estar mais confortável, porém mesmo com desafios, você está na conferência de casais, porque é uma palavra que queima no teu coração. Deus vai honrar a tua fidelidade, Deus vai honrar a tua dedicação, Deus vai honrar a tua história. Se tem alguém que crê, receba renovo de Deus nesta noite. Você não tem ideia, mas para vocês chegarem aqui já foi muita entrega. Fecha os teus olhos por alguns segundos. Talvez você não parou para refletir. A corrida tem sido tão intensa, as atividades têm sido tão pesadas. Conduzir família, criar filhos, atender compromissos familiares, lidar com conflitos, com desafios. Talvez você não parou para pensar, mas só o fato de você ter chegado aqui hoje é porque você teve muita coragem, você teve muita força de vontade. Lembra quando você decidiu se casar e alguém disse: não passa do primeiro ano, já vai fazer 15, 20. E isso porque você teve a capacidade de erguer a cabeça e dizer: Senhor, se foi o Senhor que deu, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão da minha casa. Você não é perfeito, ela não é perfeita, vocês não são perfeitos, mas vocês decidiram caminhar juntos. Vocês decidiram entrar nesta guerra juntos.
Vocês decidiram militar nestes desafios juntos, e é isso que tem deixado Satanás furioso, porque o que ele já tentou articular para acabar com esta coragem de vocês, só que todas as vezes que ele se levantava, a mão do Senhor aparecia sobre a tua casa. Urabacalahai, uiacendo emaiodé. Talvez até a sensação de que não daria certo, as forças estavam indo embora, e você disse: Senhor, agora eu não aguento. Só que quando você parou, quem segurou a mão de vocês foi Deus. Foi Ele quem disse: não vai parar, não vai desistir, não vai recuar. E é por isso que você chegou aqui, porque o teu coração ainda crê que o que Deus está reservando para o teu futuro é maior do que aquilo que os teus olhos já viram, do que os teus ouvidos ouviram. Teu coração ainda não imaginou, só que Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças. Quem crê, quem crê, quem crê. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Jesus vai começar a renovar alguém aqui agora. Glória, glória, glória. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Você já está rompendo ciclos da tua história. Talvez vocês não tenham percebido, mas vocês já estão acessando lugares que ninguém na sua casa ou na sua família imaginou. Você já tem acessado ambientes que ninguém na sua casa ou na sua família sonhou em chegar, conquistar. Isso porque você teve coragem de continuar, de perseverar, de seguir. E aqui está o segredo da excelência e do sucesso de qualquer casa, de qualquer família. Não é ter as melhores condições, óbvio que tudo isso é bom e a gente busca isso. Não é ter a maior influência, tudo isso faz diferença, sim, ajuda. Mas é ter a capacidade de não largar a mão um do outro, de não recuar. Afinal de contas, casamento é um contrato. Casamento é um pacto. Um contrato que você faz com alguém no presente, considerando qualquer outra possibilidade no futuro. Quando você se encontrou com essa moça, quando você se encontrou com esse rapaz, e diante de Deus e do altar vocês decidiram caminhar, vocês estavam dizendo um para o outro: eu sei que no futuro pode ser que hajam possibilidades, opções e até pessoas mais interessantes, mas eu estou abrindo mão de qualquer possibilidade, de qualquer oportunidade, de qualquer pessoa para ficar com você. Eu sei que pode ser que apareçam pessoas até mais atraentes, mas o meu compromisso é caminhar com você. Esse compromisso de quem teve coragem de abraçar um ao outro, Deus está honrando numa noite como essa, dizendo: você não tem ideia do que a tua fidelidade, o teu compromisso com a tua casa está atraindo. Você não tem ideia, mas Deus está instaurando em você o começo de um novo tempo para toda a árvore genealógica da tua casa. Você está sendo limiar o fim de ciclos de fracasso e o começo de ciclos de virtudes que marcarão histórias. Eu estou pregando para casais que vieram de famílias disfuncionais, de lares disfuncionais. Estou pregando para alguém que chegou no casamento, mas carrega consigo a história dos avós que separaram, dos pais que separaram, e entrou para esta nova realidade com a sensação de que isso iria acontecer contigo. Pois bem, não aconteceu e não vai acontecer. Não é porque eles falharam que você vai falhar. Eu estou pregando para gente que vai instaurar um novo modelo. Os teus filhos serão marcados pela honra, os teus netos serão marcados pela
glória, glória, glória. Ai, oh, a sorebaia. Você não tem ideia, mas você vai chegar onde ninguém da tua casa chegou. Você vai pisar aonde ninguém da tua família pisou. A tua coragem está sendo somada com a graça de Deus na tua vida. E hoje Deus está lhe dando a altura para construir esta laje de onde os teus filhos começarão a viver os projetos de Deus na vida deles. Ainda bem que você não desistiu, porque as guerras que nós vencemos, os nossos filhos não vão precisar lutar. Ainda bem que você não recuou, porque as batalhas que você venceu, a tua casa não vai precisar entrar. As guerras que você triunfou, os teus filhos não vão precisar travar. Deus hoje está dizendo: ainda bem que você não recuou, porque você não faz ideia o que eu farei através de ti, nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, nos filhos dos filhos dos teus filhos. Quem acredita nesta palavra, levante as duas mãos aos céus por um minuto, celebre uma palavra de gratidão a Deus. Elarai, o resto, equimiarras, uriacalamandarai. Eu vou deixar você adorar a Ele, depois eu vou continuar. Eu queria tanto contar a história de Sacar, mas eu acho que vai ficar para outra noite. Só para a gente encerrar. Quem olha eles vivendo sucesso agora, pastor Jairo, está dizendo, é talento. Até porque é a única forma, ou a melhor, de justificar o esforço que a gente não viu. Quando eu digo que o pastor Jairo chegou aonde ele está por causa do talento, eu estou fechando os olhos para os reais motivos que fizeram ele chegar aonde chegou. Porque quando eu digo que é o talento, eu simplesmente me excluo se eu não tenho o talento que ele tem. Não, é talento. Eu estou dizendo que se Deus não me deu aquilo, eu não posso viver o que ele vive. Chegar onde ele chegou, desprezando o que realmente foi feito, que foi uma história de entrega, de sacrifício. Quem olha para os filhos de Sacar está dizendo, é o talento, é sorte. Se esquece de olhar para trás. O nome Sacar é dado ao 8º filho de Jacó com Lia, ou Leia. O nome Sacar significa recompensa. A sensação de que ele era uma recompensa para a sua casa fez com que o seu nome fosse atribuído, e isso gerou um peso sobre ele. O fato de ser a recompensa fez com que ele fosse alguém acomodado. Porque quem se sente ser a recompensa só por ser quem é, não precisa fazer nada para melhorar. Nós estamos falando a casais, eu vou compartilhar isso e eu encerro. Eu sou pai das 2 crianças que eu compartilhei com vocês, Arthur e Alícia, e eu sempre tive o hábito de dizer, parabéns, você é bom nisso, parabéns, você é boa nisso. Quando eles vinham com resultados de prova, pai, tirei 10, eu digo, parabéns, você é bom em português. Em uma das especializações em neurociência que tive a alegria de fazer, eu descobri que o que eu estava fazendo era errado. Um professor me disse, não, isso não pode acontecer, André. Eu falei, por quê? Eu estou criando reforço positivo. Tentando usar um argumento, e ele disse, sim, mas o reforço positivo está sendo criado de forma errada. Eu perguntei por quê? Porque todas as vezes que você diz que o teu filho teve um resultado bom, porque ele é bom, você está tirando qualquer esforço para alcançar o resultado que ele teve. Se você diz, parabéns, você é bom, você está dizendo para ele, fique tranquilo, você não vai precisar fazer mais nada, só ser quem é vai te dar resultados bons. E aí ele vai descobrir que na vida a gente precisa se esforçar muito. Eu disse para ele, então o que eu falo, professor? Ele disse, você vai ter que dizer para os seus filhos, parabéns, isso é fruto do seu esforço, isso é fruto da sua dedicação,
Porque eles vão aprender que enquanto eles estiverem se esforçando, bons resultados virão. Bons resultados virão. Aí faz sentido Romanos capítulo 8. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham conforme o seu propósito. É interessante que Sacar é acomodado. Chega o tempo em que o velho Jacó entende que seus dias estão indo embora. Ele precisa descansar no Senhor, e aí ele chama os 12 filhos e começa a impetrar a bênção. Judá, o cetro não se afastará de ti, tu és um leãozinho. Rubem, Simeão, Levi, Naftali, Dan, Aser, até que ele chega sobre Issacar, e ele diz para Issacar: Issacar, você tem o que ninguém tem, você é forte, só que você é acomodado. Você vai entrar na terra da promessa e vai ser escravo de todos os teus irmãos. Aí é o pai olhando para o filho e dizendo: vai ser escravo, vai ser escravo, vai ser escravo. Só que Sacar nos ensina algumas lições. A primeira é que Jacó não está amaldiçoando, Jacó está fazendo uma previsão do futuro. Jacó conhecia os tempos. Jacó está dizendo: com o teu comportamento, o resultado que te aguarda é escravidão. Sacar aprende a primeira lição: eu não sou obrigado a ser, para o resto da vida, aquilo que eu fui durante um tempo. Não é porque eu fui alguém delicado até aqui que eu sou obrigado a continuar sendo. Não é porque eu fui alguém apático até aqui que eu sou obrigado a continuar sendo. Quem eu fui gerou o resultado que eu estou vivendo. Se o resultado que eu estou vivendo não me agrada, eu não troco de esposa para começar um novo casamento. Eu mudo quem eu sou. Eu vou repetir isso daqui. Se o resultado não está me agradando, não é o fim, mas é uma sinalização de que eu preciso mudar quem eu sou para mudar os resultados que eu vou colher. Até porque o futuro é plástico, é móvel. Eu não sou obrigado a viver o resto da minha vida com resultados infelizes. Pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você não é Gabriela, e hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: se você mudar a tua postura, os teus resultados vão mudar também. Por quê, pastor? Porque Deus tem um casamento feliz para você, Deus tem realizações para a tua casa, Deus também tem desfrute para a tua família. Não é só a família do A, do B que vai viajar, passear, desfrutar, não. Deus também está lhe dando a oportunidade que Ele tem para a tua vida, um futuro de alegria e felicidade. Quem crê nesta palavra? Segundo, eu não sou obrigado a ser o que estão dizendo que eu serei. Porque Jacó está dizendo: vai ser escravo. E Issacar tem opção, pastor? Tem. Mas é o pai que disse. Só que Sacar conhece o Deus do pai. Porque o pai pode ter dito: vai ser escravo, mas o Deus do pai disse: vai ser cabeça e não cauda. Jacó disse: vai ser escravo, mas o Deus de Jacó disse: vai emprestar e não tomar emprestado. Vai ser escravo, mas o Deus de Jacó disse: aonde você pisar será teu por direito. As bênçãos correrão atrás de ti. Sacar está nos ensinando: eu escolho no que eu vou acreditar. Eu preciso parafrasear um filósofo que diz: o que importa não é o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz daquilo que a vida está fazendo. Por quê, pastor? Tem gente que recebe as palavras malditas liberadas, até mesmo por gente que te ama, que diz que você não chegaria, que não daria certo, que não seria realizado, que não teria realização.
limitações. Abraça isso, carrega isso no coração como muleta e passa a vida inteira justificando: o pastor não deu certo porque meu pai não me apoiou, minha mãe não me apoiou, meus amigos não me apoiaram. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: ao invés de ficar com aquilo que te feriu, eu te apresento aquilo que te cura. Ao invés de ficar com aquilo que te prende, eu te apresento aquilo que te liberta. Alguém disse que não daria certo, alguém disse que seria frustrado, alguém disse que morreria sem resultados. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: o Senhor te honrarei, o Senhor te abençoarei, o Senhor te prosperarei. Eu preciso saber se tem alguém que escolhe acreditar na palavra dele. Só quem crê, levante as mãos ao céu. Só quem crê, só quem crê. Por um minuto comece a adorar a ele, comece a adorar a ele. Enquanto você adora, Deus está derrubando por terra palavras de maldição contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento. Eu vou deixar você adorar. Fique de pé. É interessante que a primeira vez que Sacar aparece é recebendo uma palavra de maldição. Mas a segunda vez que Sacar aparece, já não era mais ele, mas eram seus filhos. E os filhos de Sacar nasceram com uma palavra maldita. Qual? Escravo. Só que a segunda vez que eles não aparecem como escravo. Aí eu pergunto: mas o pai não disse que seria? O pai disse, mas ninguém é capaz de parar quem decide mudar a sua história. Não, ninguém consegue parar. Segunda vez que eles aparecem lutando no exército de Josué. Alguém perguntaria: mas não teriam que ser escravos? Mas decidiram lutar. Eu estou pregando para gente que tinha tudo para ser escravo. Eu estou pregando para gente que tinha tudo para viver limitações. Estou pregando para gente que tinha tudo para dar errado, passar pelo que você passou, viver o que você viveu. Só que eu abro as páginas da tua história na noite deste sábado e não vejo você como um escravo. Eu estou vendo guerreiros aqui nesta noite. Gente que tinha tudo para dar errado, mas decidiu se vestir da armadura espiritual e dizer para tudo e para todos: eu vou lutar até o fim, mas eu não quero terminar a minha vida como escravo. Eu vou viver uma vida diferente. Eu vou viver uma história diferente. Eu vou viver uma realidade diferente. Alguém talvez não tenha percebido, mas nestes anos de silêncio o que você tem feito é lutar. Lutar em secreto, lutar no quarto, lutar no anonimato, lutar sem ninguém ver. Enquanto alguém achou que estava tudo bem, era você que estava guerreando lá. E mais do que isso, além de lutar, você estava enfrentando silenciosamente obstáculos difíceis. Só que você não decidiu parar, você decidiu continuar, mesmo sem força, mesmo sem tanta coragem. Com tudo que te fez chegar aqui, além da tua decisão, é que você não está lutando sozinho. Foi Deus quem disse: nesta guerra tu não terás que pelejar, eu, o Senhor, pelejarei por ti. A gente encerra aí, eu oro. A terceira vez que Sacar aparece na Bíblia, já não é nem como guerreiro. Não, pastor,
Não, a gente não conhecia a história dele, agora a gente está passando pela história da família inteira. A terceira é Moisés, com a mão estendida, fazendo o quê? A mesma coisa que Jacó fez. Só que eles voltam para o ambiente de vergonha, aonde alguém disse que eles seriam escravos. Mas eles estão com o coração talvez apreensivos. Por quê? Foi desse jeito que disseram que a gente seria escravos. Só que eles estão agora debaixo de uma outra realidade. Porque a partir do momento que eu mudo a minha postura, eu mudo o meu destino. O acomodado Issacar recebe a escravidão. Os guerreiros filhos de Issacar recebem outra palavra. Moisés estende a mão e diz: alegra-te. Eu não sei se você acredita, mas um novo tempo está sendo instaurado para famílias nessa noite. Eu nunca vi escravo alegre. Quando Moisés diz alegra-te, Moisés está dizendo: o tempo da escravidão está acabando agora. Deus está liberando um novo ciclo para casais aqui. Deus está dizendo: alegra-te, porque uma nova estação, uma nova temporada, um novo ciclo está rompendo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Porque você teve coragem de lutar. Deus está trazendo uma nova realidade para a tua história. Alegra-te, um novo tempo está chegando. Tem mais? Tem. Vocês conduzirão os povos aos montes. Eu não sei se tem outro lugar que seja sinônimo da glória de Deus, tal como um monte. Sabe o que Deus está dizendo? Além de chegar um tempo de alegria, vai chegar um tempo de testemunho. Porque vai ter muita gente que vai conhecer Deus através da tua história. Sabe aquilo que Satanás investiu para ser a tua vergonha? Deus está transformando na autoridade que Ele vai usar para curar muita gente que está ferida por aquilo que Satanás tentou te ferir. Não é vergonha não, é experiência. É Deus te dando autoridade para acolher. Tem mais? Tem. Vocês atrairão as riquezas dos mares. O que é isso, pastor? É você colocar teu barco na água, em busca de peixe. E Deus já ter dado ordem para o peixe: pula no barco. Tem vendedor aqui? Quem trabalha com venda? Você acorda segunda-feira de manhã dizendo: Senhor, eu preciso vender. Deus disse: antes que você acordasse, eu já mandei o cliente te procurar. Sabe o que é contribuir para o bem? É o que o mundo lá fora diz: as coisas conspiram. O mundo conspira não, é a palavra que disse: as bênçãos correrão atrás de ti. Correrão atrás de ti. Correrão atrás de ti. Quarto e último. Que mais? Cadê os pescadores? Só os homens que gostam de pesca. Cadê os pescadores? Levanta a mão. Mas pesca de verdade, né? Ou eles voltam, irmã, com peixe com carimbo para casa. É pescador mesmo? Você sai para pescar, volta para casa com o barco cheio, atraca o barco cheio, volta feliz ou triste? Feliz. Agora imagine você descendo do barco cheio, tropeçar na areia e descobrir um tesouro escondido na areia. Sabe o que Deus usa a boca de Moisés para dizer? Além de atrair as riquezas dos mares, vocês descobrirão os tesouros escondidos na areia. Sabe o que Deus está dizendo? No mar qualquer um pega, mas o que eu escondi é só para você, para tua casa e para mais ninguém. Se você pode, abrace tua esposa, abrace teu esposo agora. Porque há uma palavra profética de Deus para a vida de casais aqui na noite deste sábado. Deus está trazendo um tempo de alegria para a tua casa e para a tua família. Deus está trazendo um tempo de alegria para os teus filhos, para o teu lar.
Deus está rompendo com ciclos onde palavras ainda predominavam e tinham autoridade. Palavras malditas estão caindo por terra agora. Palavras contrárias estão caindo por terra agora. Enquanto você está orando com a tua esposa, com o teu esposo, Deus está dando ordem a anjos que estão descendo em Camboriú para quebrar obras de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra que foram feitas para destruir a tua casa e a tua família. Deus está trazendo um tempo de alegria. Vai ter muita gente que vai conhecer o poder de Deus através da tua casa, do teu casamento, da tua família. Deus irá dar ordem a recursos que chegarão às tuas mãos, porque este novo tempo é um tempo de expansão, de crescimento e de honra. Em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja agora, Pai. Cada casal, cada família, cada lar, esconde debaixo da tua graça e da tua proteção, que nenhum mal venha os acessar, e que nem praga alguma chegue à casa deste teu servo. Que o teu nome seja glorificado, e que a cada dia ele possa contemplar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que ele, seus filhos, seus netos e os netos venham viver testemunhos de uma casa que decidiu lutar para viver o projeto de Deus, o sonho de Deus. Em nome de Jesus, renova as forças agora, renova o amor, renova a intimidade, renova a comunhão, restaura a alegria, restaura a cumplicidade. Que o teu nome continue sendo sempre honrado para a glória daquele que vive e reina, em nome de Jesus. Se você pode, abrace a sua esposa, abrace o seu esposo, diga para ele: os melhores dias começam hoje, os melhores dias começam hoje. Aleluia.